para quem vai assistir essa aula depois, agora eu vou falar sobre a perda de xixi. Apesar de muitas pessoas sofrerem com a perda de xixi, ou seja, é uma coisa comum que acontece com várias pessoas, isso não é normal. Vou repetir mais uma vez, porque muitas pessoas aqui confundem isso. Apesar de ser uma coisa que acontece com várias pessoas, ou seja, uma coisa comum, perder xixi não é normal. Se não é normal, é anormal. Se é anormal, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer tratamento, né? Claro, pessoa querida. Então aqui eu vou explicar um pouquinho sobre as possíveis causas dessa perda de xixi e vou explicar também soluções terapêuticas, ok? Então vamos lá. Repetindo, né, aqui mais uma vez. Apesar de ser uma coisa que acontece com muitas pessoas, a perda de xixi, ela não é normal. Se ela não é normal, ela é anormal. Ela não é sinal de um corpo saudável. Então, sabendo disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer tratamentos, independente de qual seja a situação. No meu caso, quando eu sofri perda de xixi, eu tinha 14 anos, eu estava grávida e engordei 40 quilos. E aí o médico disse que era normal porque eu estava com excesso de peso, né? Só 40 quilos mais gorda e estava grávida. Os hormônios mudam. Só que depois, quando eu troquei de ginecologista, ela disse que não. Se eu tivesse fazendo os exercícios para prevenir, né, a perda de xixi, para controlar, eu tinha eliminado. Ou seja, eu fiquei grande parte da minha gravidez fazendo xixi na calcinha por conta de um profissional antigo, ultrapassado, que não se atualiza, que podia ter muito bem resolvido, né, o meu problema. Então, pode ser que você esteja passando por um período, né, de gestação, então não é normal perder xixi nem na gravidez. Pode ser que você esteja passando por um período de perder xixi por conta de uma obesidade, também não é normal. Menopausa também não é normal, tá bom? Em nenhuma situação é normal perder xixi. A gente perde xixi só quando é criancinha. E mesmo assim, quando chega uma certa idade, né, se esse sintoma ainda continua, a criança tem que fazer tratamento psicológico, porque na maioria das vezes é emocional. Então, tá vendo? Não é normal, pessoa querida. E assim, por que acontece, então, essa perda de xixi, né? Incontinência urinária? A primeira coisa que é assim, não, vamos falar das coisas não tão óbvias assim. Você pode perder xixi, por exemplo, por conta de um remédio que você esteja tomando. Aí ele irrita essa inervação e aí você não consegue segurar, não consegue controlar o xixi, não consegue segurar até chegar no banheiro. Pode ser também excesso de alimentos irritantes. Tem gente que com o passar, né, do tempo vai desenvolvendo aí uma certa irritação com cafeína e aí desenvolve, né, esse problema de perder xixi. Que tá vendo? Uma simples mudança de hábito resolve o problema. Pode ser que você esteja perdendo xixi por conta de obesidade. Você tá muito gordo, muito gorda. E aí, né, a bexiga não aguenta, os músculos do assoalho pélvico não aguentam. Pode ser também que você esteja perdendo xixi, sabe por quê? Postura errada. Você senta de modo errado e aí sobrecarrega o seu assoalho pélvico. E nisso, o que tá lá no nosso assoalho pélvico? A bexiga. E aí essa sobrecarga, né, lá nos músculos faz com que ele como se afrouxasse, ficasse relaxado. E aí você perde xixi. Tá vendo? Por conta de postura errada. E quando você aprende a sentar da forma correta, você resolve o seu problema de perda de xixi. Tá vendo? Uma outra coisa também que acontece é por conta de o período, né, aí da gravidez. Muitas mulheres, elas perdem, só que elas podem sim prevenir essa perda de xixi durante o período da gravidez e no pós-parto, tá?
Eu sei que muita gente acha que é normal porque, né, os hormônios mudam, o corpo ele libera uma série, né, de substâncias na tentativa de ir afrouxando aí até os seus ligamentos para você fazer um parto normal. Ele não sabe que você já foi lá no ginecologista e agendou a data da sua cesárea. Então, esses hormônios, né, que são aí essas substâncias que são liberadas no corpo, elas também podem, sim, prejudicar, né, o bom funcionamento da bexiga e você pode perder xixi nesse período de gravidez. Só que se você faz os exercícios de fortalecimento do períneo, então você não perde xixi. Entende? Que é isso que deveria ter acontecido comigo quando eu fiquei grávida. O médico deveria ter me ensinado exercícios para fortalecer o meu períneo, para eu não perder xixi, mesmo por conta da gravidez, né, e por conta do excesso de peso. E aí quando eu falo, né, que eu só engordei 40 quilos, muita gente não acredita, porém eu tenho umas fotos para provar. Quem faz, né, os meus cursos sempre vê as minhas fotos de como eu era antes da gestação e como eu fiquei no período da gestação e depois, né, no pós-parto, que eu engordei 39 quilos, para ser mais exata, tá bom? Vamos ser fiéis aos fatos. Então, você também pode perder xixi, sabe por conta de quê? Por conta de alguma doença que você tenha, que aí, né, esteja irritando também a bexiga, e aí perde. Por isso, eu sempre digo, a primeira coisa pra gente fazer é procurar um médico. Só que antes de chegar nas coisas para fazer, né, vamos falar também. Você sabia que a parte emocional e a parte energética também interfere nessa questão da perda de xixi? Tem gente que passa a perder xixi por conta de excesso de ansiedade, excesso de estresse, sobrecarga emocional, sobrecarga mental, medo, dúvida, ansiedade. Todas essas questões emocionais e mentais, elas interferem sim e podem desencadear a perda de xixi. E quando eu falo perda de xixi, pessoa querida, não é só perder xixi de noite, né? Tipo, você tá dormindo, tá tendo sonho que tá fazendo xixi, aí pega, quando acorda, fez, né, xixi na cama. Não tô falando disso. Ou, né, você acorda no meio da noite com vontade louca de fazer xixi, e aí tenta, né, correr pro banheiro, e aí não dá conta de segurar até chegar no banheiro e molha a calcinha, molha a cueca. Também não tô falando dessa perda de xixi de noite. Tô falando que isso desencadeia a perda de xixi aí durante o dia, ao longo do dia também. Porque tem muita gente que pode falar, né? Ah, mas é porque eu de noite eu sonho que eu tô fazendo xixi. É claro que eu faço xixi mesmo. Ah, é porque não dá tempo, né? O banheiro não tem uma suíte, né? Até que eu saio correndo, chego lá no banheiro, fiz xixi mesmo. Mesmo assim, nessas situações não é normal, tá bom? Porque quando você tem os seus músculos dessa região fortalecidos, seus músculos do assoalho pélvico, e tem também a sua cabecinha, né, no lugar, as suas emoções trabalhadas, você consegue segurar o xixi em qualquer situação, em qualquer e toda situação. Ah, lembrei aqui de uma situação também, eu tava falando, né, das emoções, porém lembrei. Sabe também, tem algumas outras pessoas, sabem quanto elas perdem xixi? Na hora que estão lá, né, no nheco-nheco, no ato libidinoso, quando chega, né, ao ápice do clímax, né, prazer, vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer, né, pessoas queridas? Quando, né, chegam nessa hora do muitas pessoas também perdem xixi. Isso não é normal. Tem gente que confunde, né, essa perda de xixi com a ejação feminina. Tem que falar devagar, né, aqui nas redes sociais para não dar bloqueio. Então tem gente que confunde essas perdas de xixi com isso, como se fosse a eja feminina, mas não, são coisas completamente diferentes. E se você tem um assoalho pélvico fraco, se você tem um períneo fraco, você corre sério risco de passar essa vergonha aí, né, também na hora da intimidade. Porque tem muitas mulheres e homens também, que usam, né, recursos
Gente, eu tava lendo uma pesquisa que estava dizendo que tem muitas pessoas que elas usam do recurso de tipo vestir 2 calcinhas, 2 cuecas, achando que isso vai conseguir segurar o xixi no lugar. Isso não segura, roupa nenhuma segura, nem pede de molhar, porque imagina, 2 calcinhas, 2 cuecas são coisas fininhas, o xixi vaza, vai cair na roupa e vai ficar fedendo, vai ficar fedido, entende? O recurso, né, de usar absorvente ou fralda geriátrica, dependendo do tanto de urina, né, também vai vazar. Se for só um absorvente, vai vazar, vai ficar fedido. Tem que ter essa higiene de trocar várias vezes por dia. Então, isso de perder xixi é uma coisa que prejudica o convívio social, prejudica as interações. A maioria das pessoas trabalham, né? Então tem que ir para fora de casa trabalhar. Então fica mais difícil ainda cuidar dessa saúde, né, do períneo, passando por isso, né, de ter que toda hora ir no banheiro, trocar o absorvente, né, checar se tá vazando na roupa ou não, o cheiro, né, que incomoda. É uma situação humilhante, sim. Imagina uma velhice, não sei você, eu sei que eu quero ter independência na minha velhice, né? Eu não quero depender de fralda geriátrica, nem de ninguém para ficar indo lá, né, trocar a minha fralda geriátrica. Então, eu cuido do meu assoalho pélvico com algumas das coisas que eu vou contar daqui a pouco para vocês. E aí, o que acontece também? Eu estava dizendo, né, que essa parte das emoções, elas também interferem no nosso controle ou não da bexiga, que aí a gente perde ou não xixi. E sabe o que acontece também? Desequilíbrios energéticos, porque nessa região onde está, né, nosso períneo e a bexiga, é onde a gente tem 2 centros energéticos importantes, 2 chakras importantes, o chakra sacro e o chakra básico. O primeiro é o básico e o segundo, né, de baixo para cima, é o sacro. Então, são 2 centros energéticos muito potentes, muito importantes para a nossa vida, que aí, se eles estão em desequilíbrio, em desarmonia, bloqueados, não funcionando bem energeticamente falando, isso também desencadeia perda de xixi. Até mesmo porque esses 2 chakras, eles representam, né, a nossa base, a nossa sustentação, nossa ligação com a vida, nossa estrutura, contatos sociais também, prazer, vida. E aí, se eu tô com um problema, lembra que eu falei que a emoção, o medo, a ansiedade, o estresse, se eu estou com medo, essa energia, essa emoção está afetando o funcionamento do meu chakra básico e sacro. Porque aí, quando a gente faz a avaliação, a gente descobre, né, se o problema é no básico ou se o problema é no sacro, para fazer um melhor tratamento, né, uma melhor evolução. Porque a gente tem que abordar o problema da perda de xixi de uma forma geral, de uma forma ampla. De uma forma geral, ficou uma palavra meio feia, né? Ficou parecendo assim que geral é uma coisa muito vaga. Mas de uma forma ampla. Porque a gente tem o nosso corpo físico, a gente tem o nosso corpo energético também. Então a gente tem que cuidar dele. A gente é um ser multidimensional. Então a gente tem que cuidar desse nosso corpo de todas as formas. Eu vou lá, né? Vou trabalhar a minha parte física. Com o quê? Que jeito, né, Agatha? Fazendo os exercícios para fortalecimento do períneo, é claro. Os exercícios de Kegel, os exercícios de pompoarismo. Exercícios para fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, ok? E aí vou trabalhar também as minhas emoções, né? Vou cuidar do meu emocional, vou ver, né, o meu mental também, excesso de medo, excesso de ansiedade, excesso de preocupação, é raiva, é rancor, é medo de não dar conta, medo de não conseguir. Tudo isso vai interferir nessa parte energética também. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma holística, dessa forma global,
para a gente poder definitivamente resolver o problema da perda de xixi. Não é só ir lá no médico e fazer uma cirurgia, não é só fazer também exercícios para fortalecimento do períneo. Porque se a gente não cuida da nossa emoção e da nossa energia, o problema volta. Principalmente para quem é fã de cirurgia. Eu conheço uma pessoa que ela já fez várias cirurgias, né, para levantar a bexiga. E aí, com o passar do tempo, pessoa querida, é músculo. O que acontece com os músculos do nosso corpo todo? Vai ficando flácido. A gente não tem que ir para... essa é uma palavra forte, né? A gente não deveria ir para academia fazer exercício de musculação para a gente poder manter os nossos músculos, né? E também manter a nossa mobilidade. Sim, da mesma forma, a gente deveria fazer os exercícios para fortalecer o períneo. Afinal, tudo é músculo. Então, eu conheço uma pessoa que ela já fez várias cirurgias, né, de períneo para poder controlar a perda de xixi. E aí, com o passar dos anos, porque é músculo, se não exercita, fica flácido, mesmo com alguns procedimentos, né, cirúrgicos, com o tempo também eles vão perdendo, né, a sua sustentação e a bexiga vai caindo novamente. A perda de xixi vai acontecendo novamente. Então, a gente tem que cuidar dessa parte física fazendo os exercícios. Só que também não adianta, né, pegar um curso, um vídeo e ficar lá, né, contrai períneo e solta enquanto eu tô aqui, né, lá, lululu, tipo, que legal, tô aqui, né, assistindo vídeos no YouTube, tô aqui, né, vendo, né, o girassol bonitinho, tô aqui, né, o contrai, solta, lá, né. Não, pessoa, tem que ter foco, tem que ter atenção, tem que ter concentração. Por isso que eu chamo, né, de exercícios conscientes. Você para, nem que seja 5 minutos durante o seu dia, para só pensar nisso, para só focar nisso, seguindo os exercícios guiados. E aí sim você tem resultado. Não adianta ficar fazendo, né, tipo exercício em fila de supermercado, em fila de banco, em trânsito, né, em sinal fechado. Não adianta. Você tem que ter um tempo só para você fazer os exercícios da forma correta, do jeito que tem que ser, fazendo, né, a contagem certa, ou seguindo, né, no caso do meu método, seguindo a contagem certa, com a intensidade correta, né? Porque se você tá fazendo os exercícios aqui, né, tipo, enquanto você tá conversando com qualquer outra pessoa, fazendo qualquer outra atividade, você nem presta atenção na força que você tá colocando no seu períneo. E pode ser que você só esteja fazendo exercício de engana bobo, que eu chamo, só exercício leve, sendo que para fortalecer tem que pôr força de verdade, pôr atenção. Claro também que quando se é iniciante, a gente não vai, né, exagerar nas forças. A gente vai fazer exercícios mais leves. Porém, então, tem que fazer os exercícios para fortalecimento do períneo de forma consciente, prestando atenção realmente no fortalecimento dessa região, né, perineal, para a gente realmente ter resultado. E enquanto se faz isso, né, estes exercícios, a gente vai trabalhar também exercícios emocionais, exercícios mentais, para a gente poder lidar com todos esses problemas, né, dessa sobrecarga emocional, desse excesso de estresse, ansiedade, medos, dúvidas. E algumas pessoas também, elas vão sofrer, né, dessa perda de xixi por conta dessa desconexão com o próprio corpo. E aí depende, né, de como foi a criação, se foi uma coisa muito reprimida, né, muito afastada do corpo, aí a pessoa ela vai ter mais problemas porque ela não consegue se conectar com o corpo. No caso das mulheres, elas não conseguem se conectar com a feminilidade. E aí a gente também tem que fazer esse trabalho dessa reconexão com o corpo. Essa percepção corporal também, então tem exercício, né, de percepção corporal para a gente conseguir trabalhar, né, com a
continência urinária, ou seja, eliminar de uma vez por todas a perda de xixi, seja ela qual for, em qualquer situação aí do seu dia a dia, porque como eu falei, não é normal perder xixi, apesar de ser uma coisa que acontece com várias pessoas. Então você tem que entender que se, mesmo sendo comum, ou seja, acontecendo com várias pessoas, não é normal você perder xixi. Então você tem que cuidar disso antes que o problema piore, porque se o problema piorar, se agravar muito, aí, pessoa querida, eu vou te falar uma coisa, vou ser bem sincera, aí é só cirurgia mesmo, porque a perda de xixi, ela vai evoluindo para um nível assim tão grande que a bexiga, que ela fica assim, né, numa posição no nosso corpício, ela vai caindo. E dependendo do jeito, né, do grau que ela tá caída, é só cirurgia para pegar e pôr ela no lugar de novo. Então você tem que cuidar antes que seja tarde demais, independente da sua idade. Se você está mais nova ou se você já está na menopausa, independente se você está aí, né, no período gestacional, se você está com excesso de peso, se você está, né, tomando um medicamento que causa essa perda de urina. Se fosse um medicamento que você vai tomar só por algum tempo, ainda é desconfortável ficar perdendo xixi na roupa. Mas mesmo assim, né, parou de tomar o remédio, não tô mandando você parar de tomar remédio não, viu? Você para com isso. Eu tô dizendo que quando acabar o período que seu médico estipulou para você tomar o remédio, aí você vai voltar com controle. Porém, tem gente que toma remédio de uso contínuo. Aí, como é que vai viver perdendo xixi na roupa? Não pode, né? Então, tem que fazer todo esse trabalho. E, como eu disse também, entra essa parte energética. Então, além da gente fazer os exercícios físicos, ter todo esse trabalho mental, emocional, para descobrir, né, também essa causa profunda da sua perda de xixi, a gente tem que fazer esse trabalho energético de limpeza, de alinhamento desses chakras, principalmente do chakra básico e do chakra raiz. E a gente pode fazer isso de várias formas, desde utilizando cristais para a gente fazer esse alinhamento. Algumas pedras, elas são mais propícias, né, a fazer esse trabalho de cura nessa região genital. A gente pode fazer um alinhamento também, limpeza e alinhamento energético através de, por exemplo, radiestesia. Tem os gráficos para isso também, utilização do pêndulo, reiki. Tem reiki para o sistema ginecológico feminino e o sistema genital, né? O sistema ginecológico feminino, sistema genital feminino e o sistema genital masculino também. Então a gente consegue, né, fazer essa limpeza. Não é que a energia do reiki vai fortalecer também o seu períneo, pessoa querida. Não adianta você ficar só fazendo reiki achando que vai fortalecer o períneo, porque infelizmente não vai. Poderia falar para você, vai sim, né? Compra lá o curso, meu curso, aprende a fazer o reiki genital em você, que aí você vai fortalecer o seu períneo só fazendo reiki. Mas mentira, pessoa, não vai não, tá? Então não vou aqui ficar te enganando não, porque pra esse ano agora, eu tô sem paciência para essas coisas, tá? Então, o reiki, por si só, ele não fortalece. Ele vai trabalhar assim, com essa parte de limpeza energética, de desbloqueio, de alinhamento. Tudo isso ele vai fazer, porque ele trabalha com o Ki, com o Chi, né? Com o Orgone, com o Prana, que é essa energia de vida que a gente tem, né, disponível no universo. Aí agora você também precisa fazer a parte, fazer os exercícios de fortalecimento, tá bom? São as duas coisas em conjunto, nesse quesito, né? Trabalhando com o corpo e a energia, né? Porque lembra também que eu disse que entra as emoções, certo? Então, inclusive, como são vários estilos, né, de reiki, vários sistemas de reiki, por exemplo, tem um reiki da penopausa,
que aí também ele é próprio para aquela mulher que já está ou entrando na menopausa ou já está na menopausa, está também sofrendo com a incontinência urinária. E aí faz os exercícios de fortalecimento pélvico e faz as sessões, né, do Reiki. Em alguns dos meus cursos online, eu já tenho, além, né, dos exercícios guiados que eu faço junto com vocês, na contagem certa, né, com toda a orientação certa. Tem a contagem certa, tem um tempo certo, tem a força certa, tudo isso, né, a gente faz juntos. Eu também faço, né, o envio do Reiki para o sistema genital, ou feminino ou masculino, durante o certo período. A gente começa com pelo menos 5 minutinhos de envio de Reiki, já mesmo lá no curso online. Não precisa ficar, né, me esperando, agendando, não. Já está, né, o vídeo gravado com envio de Reiki, só para você sentar e sentir. E como eu disse, né, tem uns cursos também onde eu faço as formações nesses estilos de Reiki. Então, pessoas queridas, aqui, né, na minha lista eu disse tudo. O que poderia ser, as coisas que a gente faz, né? E eu só não disse, né, que principalmente para os homens, tem muitas cirurgias de próstata e mulheres, né, cirurgias ginecológicas que elas podem causar também, né, a perda de xixi. Por isso, assim, quando um dos médicos disse que eu tinha que tirar o meu colo do útero, eu fiquei já preocupada com isso, né? Que eu sei, eu estudo as coisas já há vários anos. Eu fiquei pensando, poxa, fazer uma cirurgia, né, de retirada aí de colo do útero, ou do útero inteiro, pode ter como consequência, né, isso, incontinência urinária. Como eu já sofri com isso durante a minha gravidez, eu não quero isso de novo para minha vida, né? E aí, quando a biópsia deu um resultado, das 3 opções, deu a menos pior, aí eu pensei, ufa, pelo menos eu não tenho que fazer cirurgia ginecológica ainda, né? Vamos fazer o tratamento certinho que o médico passou, o tratamento energético também, né? Vocês estão vendo até ali o meu girassol bonitinho. Aqui tem o portal de Sirius, esse marrom. Tem aqui embaixo também. Aqui, né, a mesa gineco. Como eu disse pra vocês, a gente usa de todas as armas. A gente vai com tudo, né, pra pegar a doença, o mal-estar de todas as formas, pra ele não ter escapatória. Ou a gente vence ou a gente vence. Não tem só essa mesa aqui não, tem a outra também. Tá vendo? Então, ou a gente vence ou a gente vence também. Não tem vez para doença, né? Então, da mesma forma, é o que eu aconselho você fazer. Tá com um problema de saúde? Ok, beleza. Então, veja de todas as formas possíveis com medicina tradicional e medicina complementar, o que você pode fazer para juntar todas essas abordagens da melhor forma possível para você pensar sempre na sua saúde, na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, ok, pessoa querida? Então, é isso. Vou salvar essa aula e daqui a pouquinho, né, prazo de até 30 minutos, 40 minutos, ela já estará disponível também para quem chegou depois e quiser entender, né, direitinho as possíveis causas da sua perda de xixi e os tratamentos sugeridos também, tá bom, pessoas queridas? Então, vou finalizar por aqui. Beijos da Agatha Harper e até mais!